Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a Vazatoga 3, tá? A Vazatoga 3 foi divulgada pela revista Oeste, né? São mais mensagens do Eduardo Tagliaferro, do celular do Eduardo Tagliaferro, que mostram coisas absurdas. Além das coisas que a gente já sabia, que a gente já tinha informação sobre a perseguição a pessoas da direita e coisa e tal, tem pedidos pessoais do Flávio Dino, tem a interferência da Palver. Lembra a Palver que a Folha volta e meia usa para dizer não, porque a empresa decidiu que não sei o que lá. Olha aqui, olha aqui. Mensagens do STF crescem, mensagens pró-STF crescem em grupos da direita após sanções dos Estados Unidos, que agora até o pessoal na direita está elogiando Alexandre de Moraes, uma pesquisa feita pela Palver. Aqui, ó, a consultoria Palver, eles estavam com o Alexandre de Moraes lá. Essa turma tá toda junta, meu amigo. É impressionante, a mídia tradicional, essas agências todas. E também uma coisa que é muito importante nessa história aqui, tem o motivo pelo qual demorou tanto para sair essa coisa. O Eduardo Tagliaferro explicou que ele tinha combinado com a CNN, e a CNN estava enrolando ele, ou seja, parece claro a hipótese agora. A CNN disse que iria publicar para ele, e ter uma publicação dessa pela CNN Internacional certamente daria uma amplitude muito maior a essas informações que estão surgindo aqui, mas claramente eles estavam enrolando o Eduardo Tagliaferro. Por quê? Porque eles queriam deixar passar o julgamento do Bolsonaro. Lembra? Esse é todo o foco dessa turma agora. Alex Soros, Jorge Soros, esses grupos todos da esquerda europeia e americana, eles querem condenar Bolsonaro a todo custo. E isso daqui é um negócio explosivo. Então qual que foi a técnica da CNN? Não, eu vou publicar, mas espera mais um pouquinho. Não, que eu preciso mais disso, e com não sei o que lá. E estavam enrolando ele para deixar passar o julgamento do Bolsonaro. Mas a gente vai falar aqui sobre essa reportagem. A reportagem está na Revista Oeste. A Revista Oeste abriu gratuitamente a reportagem para todo mundo ver isso daqui, então você consegue entrar lá e ver todos os detalhes aqui da reportagem, mas a gente vai dar um resumo dos principais pontos aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, Bariátricas para Estados Obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram quando surgiu lá na Folha de São Paulo as primeiras mensagens da Vazatoga, né? Mostrando o absurdo que era o funcionamento da AED, né, que era a Assessoria de Desinformação do TSE, não sei o que lá, que depois virou o CIED. O que deveria ser um centro de inteligência para identificar fake news e coisa e tal, era, na verdade, um chancelador das vontades do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes queria censurar alguém e falava e coisa e tal. Isso foi a Vazatoga 1 que surgiu lá atrás e que já era um absurdo enorme, né, e havia a expectativa de que o Glenn Greenwald ia mostrar muita coisa, iria mostrar mais informações, tinha 6 GB de informações e coisa e tal. A gente sabe hoje que era o celular do Eduardo Tagliaferro mesmo que estava como fonte lá do Glenn Greenwald, né? Só que aí, de repente, a Folha de São Paulo medrou, parou de publicar as coisas, né? O que aconteceu? Certamente teve pressão. Pressão do Alexandre de Moraes? Não, não é pressão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem esse poder de ligar para a Folha e mandar parar. É pressão do pessoal da Europa, meu amigo. É pressão do Soros, é pressão de investidores internacionais que querem porque querem manter o status quo. Eles querem porque querem manter o Lula e a esquerda no poder aqui no Brasil para foder o Brasil de vez e poder ter uma desculpa para dizer que não, que Trump que tá errado, não sei o que lá, que o Brasil que tá certo, essa lorota que você tem visto em algumas empresas, algumas mídias estrangeiras, né? Então, esse foi a Vazatoga 1 aqui, ó. Tá aqui, Vazatoga 1, a gente já sabe, assim, é muito interessante ver esse negócio, é lógico, é um absurdo completo, mas a gente já sabia disso daqui, né? Por meio de WhatsApp, o Moraes fazia pedidos de produção de relatórios para o alvo que ele queria, então, ou seja, não era como se o escritório do TSE fizesse buscas e identificasse problemas. Não, não, não. Era o Alexandre de Moraes que mandava o Ayrton Vieira fazer o pedido, isso ia para o Eduardo Tagliaferro, que recebia as instruções, aí fazia a pesquisa lá, montava um relatório, mesmo que não achasse nada sobre a pessoa, né? Ia lá na história do, não, seja criativo, use a criatividade, não sei o que lá, né? Faça alguma coisa criativa aí, e dava um jeito de dizer que a pessoa estava fazendo algum tipo de desinformação, porque o problema é esse, né? Desinformação é um negócio tão subjetivo, né? Que você pode dizer qualquer coisa aí que é desinformação. Eu já expliquei para vocês os truques que eles usam, né? Você começa a pegar uma coisa secundária, uma coisa que não é o ponto principal e diz que aquilo é desinformação e coisa e tal. Um caso que eu sempre lembro aqui, quando eu fui acusado de desinformação pelo UOL Confere, porque eu critiquei os jatinhos que estavam indo para a COP29 ou COP27, sei lá, umas COP dessa aí que estavam lá na Suécia, todo mundo de jatinho pra COP, né? E aí eles falaram, não, porque a foto tá errada, a foto não é da COP 30 ou 27, ou sei lá que COP que era na época. Ou seja, poxa, mas peraí, dizer que é fake news que eu falei? Não, o que eu falei é verdade. Um monte de gente foi de jatinho pra COP, né? Ou seja, um contrassenso do caramba. Uma conferência que teoricamente seria uma coisa ambientalista pra não emitir carbono e vai todo mundo de jatinho pra tal da conferência. É um absurdo que não faz sentido nenhum. Ah, mas a foto é uma foto errada. Eu botei uma foto ilustrativa lá mesmo, não era uma foto... Não precisava, não fazia diferença. A lógica já dizia a coisa, né? É o
que eu falo, se eles querem chamar alguma coisa de desinformação, eles caçam alguma coisa de desinformação. Outro dia tinha uma desinformação aqui dizendo que, que é falso que Bolsonaro juntou uma multidão em Copacabana no dia 3 de agosto em apoio a Bolsonaro, né? Mas caramba, peraí, eu tava em Copacabana, eu vi a multidão de gente, tava cheio de gente lá em Copacabana no dia 3 de agosto, né? Não, mas é porque ela tava dizendo que o pessoal tava usando uma foto antiga. Não, mas repara como é que eles dizem, né? Que é desinformação, tá errado. Não, Bolsonaro não juntou essa multidão em Copacabana. Essa foto é antiga. Não, aquela foto podia estar errada, é verdade, mas havia uma multidão em Copacabana grande pra caramba no dia da manifestação, no dia 3 de agosto, né? Então, ou seja, repara os truques que eles usam pra isso, né? É o caso clássico, aliás, como começa a reportagem aqui da coisa, lembra do Beria, né? O Beria era um auxiliar do Stalin, lá na União Soviética, e era responsável pelas execuções, né? E quem viu o filme A Morte do Stalin sabe muito bem, né? Aquele gordinho careca que acabou se ferrando no final, mas ele que ordenava as execuções do Stalin, e ele é totalmente sádico, né? Então ele queria pegar as pessoas, nem que não precisasse, né? E ele tem uma frase bastante famosa que é: mostre-me o homem e eu lhe direi o crime. É o que eu falo para vocês, é por isso que direitos humanos é importante, né? Se o Estado quiser te perseguir, quiser te acusar de alguma coisa, meu amigo, acaba acusando. É o que estou fazendo com o Bolsonaro, por exemplo. É muito claro isso daí, né? Ele fala aqui sobre as comissões extrajudiciais como troicas, mas isso daqui foi a Vaza Toga 1, né? A Vaza Toga 1 a gente já sabia, coisa e tal. Aí depois teve mais coisa aqui, mais informações sobre a rede Getter, a gente vai falar sobre isso. Aí teve também a outra Vaza Toga, que foi quando o David Agape, o Eli Vieira e o Schellenberger mostraram aquele negócio da atuação desse mesmo grupo para o 8 de janeiro. Então, no 8 de janeiro, em tese, esse pessoal não deveria estar atuando, porque esse pessoal é do TSE. O 8 de janeiro não tem nada a ver com a eleição, pô. O 8 de janeiro foi depois da posse do Lula. Lula já era presidente, já estava diplomado, empossado, não sei o que lá. Então, aquele protesto que deu errado. No entanto, o Alexandre de Moraes usou o TSE para fazer justamente certidões para dizer se a pessoa tinha alguma desinformação no nome dela. Que é uma coisa totalmente orwelliana, né? A gente falou sobre isso também aqui, esse cara aqui que... mas tinha um tweet de 2018, dizendo que ele tem aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Certidão positiva, ele é culpado, não pode ter opinião contrária ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, uma coisa realmente absurda isso daqui foi a Vaza Toga 2. E agora a Vaza Toga 3, que tem mais informações adicionais sobre isso daqui que a gente vai falar aqui. Eu não sei nem se vai dar pra falar num vídeo só, porque senão vai ficar um vídeo de horas aqui pra falar tudo isso, né? Mas o que aconteceu? Por que demorou essa Vaza Toga 3? A gente já estava sabendo há algum tempo atrás que o Eduardo Tagliaferro já está na Itália, eu acho. Ele saiu do Brasil, né? Ele saiu do Brasil e foi para o exterior e prometeu revelar as coisas todas, né? E parece que ele estava negociando com uma imprensa grande, com uma mídia grande, né? Para dar mais visibilidade mundial a esse assunto. A Revista Oeste, é lógico, é um excelente veículo de mídia, é um veículo que realmente tem toda a credibilidade aqui no Brasil, mas no exterior não é um veículo tão acompanhado. E parece que a gente sabe agora por que demorou essa fase 3 da Vaza Toga. Eu vou deixar o Eduardo Tagliaferro falar para vocês aqui. Pessoal, eu acabei de fazer uma postagem, eu estava olhando nos comentários e as pessoas têm me perguntado da emissora internacional, que eu falei que era uma emissora que tinha no Brasil e tinha em vários países, né? Por que até agora não publicou? Bom, infelizmente ontem eu dei como prazo para eles a data de ontem, eles ainda me pediram até domingo. Como domingo está muito em cima da semana que vem, aonde eu vou estar falando no Senado e na Câmara, eu ainda segurei um pouco e falei, olha, não tem como eu esperar mais uma semana ou mais um tempo, justamente porque eu vou estar no Senado e eu vou falar tudo. E vocês querem exclusividade? Eu não vou esconder do Senado, eu vou falar tudo, não vou esperar vocês, então tem que ser agora. Bom, correram. E ontem à noite, né, o âncora que estava com a matéria, ele me ligou, pediu para falar comigo. Eu não sei se vocês assistiram ontem a minha matéria na Gazeta do Povo, e pode até olhar no vídeo que eu falo, pera que estão me ligando, acho que é da emissora, não sei o quê, e eu seguro e respondo para eles, e ele me fala, olha, Eduardo, me desculpa, tal, mas eles têm um negócio chamado tríade, né, eles estão validando a matéria. A tríade, ela simplesmente não vai publicar agora, ela não se nega a publicar, ela diz só que ela não tem prazo para publicar isso. Por quê? Porque ela quer fazer uma perícia nessas duas conversas. São duas pessoas importantes que têm diálogo ali, entendeu? É uma coisa bem forte, bem forte. Aí falou assim, eles querem fazer perícia. Eu falei, mas como perícia? O material está comigo, o telefone está comigo, eles vão vir fazer perícia em mim, aqui. Tudo bem, mas não dá tempo. Outra, com o que vocês têm aí não dá para fazer perícia, é impossível. Com o que vocês têm, periciar e certificar. Eu falei... Lembrando que o Eduardo Tagliaferro é perito, ele entende de perícia, ele sabe disso. Precisa fazer uma perícia para ver se o negócio é autêntico, você tem que estar com o celular onde foi gravada a coisa, porque você pega elementos no próprio celular para isso, né? Ou seja, o recado já deu aqui, eles estavam enrolando ele. A CNN, quando ele começou a fazer, quando ele liberou a Vaza Toga 2, que foi essa parte
das certidões que eram emitidas para o pessoal do 8 de janeiro, aí você lembra que ele falou assim, não, porque eles me pediram para não divulgar mais nada, porque eles querem exclusividade, coisa e tal. Tá mais do que na cara o que estava acontecendo. Esse pessoal queria segurar essas informações até depois do julgamento do Bolsonaro. A CNN não estava em momento algum interessada em publicar isso. Eles seguraram esse negócio e estavam tentando segurar o Eduardo Tagliaferro. Oh, não publica mais não, porque senão a gente não vai dar exclusividade, não sei o que lá. Tentaram segurar o cara, esperando o julgamento do Bolsonaro, que começa agora na semana que vem, mas vai começar já com esse escândalo enorme dessas imagens. Eu tô reparando agora que já tem 12 minutos de vídeo, eu ainda não entrei na Vaza Toga 3, tá? Por enquanto eu tô dando o contexto de como é que a gente chegou nesse negócio aqui, né? Ou seja, por isso que ele não divulgou até aqui, porque a CNN ficou enrolando ele, certamente com pressão dos grupos europeus lá, com pressão da galera toda, não pode publicar, porque temos que segurar, porque né, qual que é o grande temor deles? Que já deve ter muito juiz lá no STF inclinado a não votar na condenação do Bolsonaro, sabendo das merdas todas que tá acontecendo. Com mais esse monte de merda sendo lançado aqui no ventilador, isso vai ficar pior ainda para eles, né? Bom, então vamos finalmente falar da Vaza Toga 3, tá? A Vaza Toga 3 está aqui a matéria toda, isso aqui tem o início explicando a coisa toda, o contexto e coisa e tal, e aí traz um monte de outras coisas aqui, né? Então, por exemplo, primeira coisa, um monte de outros nomes que entram nisso daqui, um monte de gente que ajudou esse negócio, principalmente de institutos aqui, ó. Instituto Democracia em Cheque influenciou diretamente as eleições de 2022, as mensagens obtidas pelo Oeste mostram comemorações internas após a vitória do Lula, né? Aqui, ó, o pessoal colocando aqui como é que esse cara aqui é da AED, né? Ele trabalhava para o Eduardo Tagliaferro, e ele dizendo aqui, eu faço uma sugestão de query para avaliação, urnas eletrônicas, urna digital, eleições presidenciais, ele preparando aqui como é que era a busca que eles iriam fazer para encontrar esse tipo de coisa, né? E aí o Fabiano Garrido, do Democracia em Cheque, obrigado, esse relatório foi específico sobre o 7 de setembro, mas o relatório de rotina irá considerar os termos vinculados ao processo eleitoral. Vamos somar as suas sugestões de query. Ou seja, o Democracia em Cheque estava entrando nessa história aqui também, para justamente colocar não só o 8 de janeiro, como também a questão eleitoral, né? Aqui, ó, funcionário da Palver. Palver é uma empresa de avaliação também que trabalha muito com a Folha de São Paulo, que Folha de São Paulo, aquelas pesquisas que não sempre favoráveis ao Lula, sempre favoráveis ao STF, né? Mensagens pró-STF crescem em grupos da direita, não porque as sanções dos Estados Unidos foi um tiro pela culatra, que até o pessoal da direita agora tá gostando do Alexandre de Moraes e do STF, que é uma idiotice sem tamanho, né? Não tem lógica nenhuma. E aqui, de novo, levantamento da consultoria Palver, que monitora grupos públicos de mensagem. Esse pessoal tava na turma lá para monitorar todo mundo, que é o funcionário da Palver. Vou dar uma olhada nas mensagens para ver se é algo preocupante. Sim, é dinheiro seu, BR, da nação. Enquanto estiverem esses capetas, com esse Alexandre estiver com essa teste, ou seja, ele está botando aqui alguma mensagem que alguém falou aqui lá na coisa, né? Ou seja, só mostrando aqui exatamente essa ligação do TSE com essas empresas todas que você vê aí na mídia tradicional sobre democracia e soberania e não sei o que lá. Aumento de menções positivas ao 7 de setembro do dia de ontem, né? E mensagens, foi gravado na França, já circula por toda a Europa, 7 de setembro estaremos na rua e não sei o que lá. O cara colocando mais coisa aqui, ó. Esse vídeo tá aparecendo nos grupos falando sobre urnas eletrônicas e o TSE. Pessoal, volta impressa e auditável, perto de chegar no pico histórico. O pessoal observando lá os negócios lá, os trending topics da coisa, né? Ainda tem mais coisa aqui, né? Enfim, tem outras coisas, tem um monte de outras coisas aqui, ó. Bom, essa mostra toda aqui basicamente mostrou mais do que tinha na Vaza Toga primeiro, né? Que mostra o Alexandre de Moraes perseguindo as pessoas, mas envolvendo mais um monte de gente. A primeira parte da Vaza Toga tinha basicamente só ali aqueles juízes auxiliares do Alexandre de Moraes e o Eduardo Tagliaferro conversando. Agora a gente tem um monte de outras pessoas. Na Vaza Toga 2 já apareceu a tal da Cristina, que era a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Agora na Vaza Toga 3 já aparece um monte de gente, um monte de nomes ali, um monte de institutos, um monte de gente ligada nessa história toda aqui, né? E, segundo tá mostrando aqui, a Oeste convidou alguns juristas, falando que é um absurdo. Isso mostra, sem dúvida alguma, uma série de coisas inválidas aqui. Para início de conversa, o Eduardo Tagliaferro é do TSE. Veja, mesmo as censuras que ele fez durante a eleição já seriam inválidas, porque isso não é papel do TSE fazer debate, participar do debate nas redes, né? O TSE tem uma propaganda, tem um critérios para propaganda eleitoral, mas
discussão na internet não é propaganda eleitoral, discussão na internet são pessoas botando a sua opinião ali. Ah, e pessoas podem ter opiniões que você considera erradas? Pode, acontece com todo mundo, mas o TSE não tem nada a ver com isso, né? No final das contas, o Tagliaferro disse que o TSE silenciou mais de 3 mil perfis no Brasil na época das eleições. E adivinha? Todo mundo de direita. É por isso que eles não aceitaram abrir as censuras que foram feitas dentro do AED, né? Vocês lembram, a Folha de São Paulo, depois de terminada a eleição, com a posse do Lula, pediu para o TSE, agora me passa aí, o que foi que vocês fizeram mesmo em termos de desinformação? Quais foram as contas bloqueadas no final das contas, né? Para ter uma responsabilização do TSE, né? Eles não quiseram, botaram sigilo de não sei quantos mil anos aí, para não falar, 1000 anos estou exagerando, tá? Botaram um sigilo grande nessas informações para não falar as informações. Agora, por quê? Porque ia ficar óbvio que censuraram um monte de gente na direita e não censuraram na esquerda. É o ponto que eu falo para vocês, ó, dedão na balança. É o ponto que a gente fala desde o início nessa eleição de 2022. E esse foi o problema, né? Tem mais coisas aqui, ó. O Vaza Toga 3 repercute entre parlamentares, escândalo ignorado, ou seja, um absurdo que a imprensa tradicional brasileira não tenha partido para cima disso daqui. Isso é uma coisa que descredibiliza totalmente o STF, porque mostra o absurdo que foi essa perseguição clara contra Bolsonaro, contra a direita, como eles queriam de fato eleger Lula, né? Aliás, uma outra coisa que tem aqui, né? Aqui, ó, como o gabinete paralelo do Moraes comemorou a eleição do Lula em 2022. Não vitória contra a desinformação. Eu não tô falando para vocês que na cabeça desse pessoal, a desinformação é a opinião que eles não gostam. Eles gostam da esquerda, são de esquerda, é direito deles, não tem nada contra eles terem a ideia lá, as coisas esquerdistas, mas enfim, mas o que eles querem é proibir as outras pessoas de falarem coisas que eles não concordam, né? A esquerda tá perdendo força, perdendo corações e mentes das pessoas, o pessoal fica injuriado, achando que tá tendo um ataque à democracia, que não pode. Não, vocês só estão perdendo o jogo democrático, vocês estão sendo suplantados por ideias melhores do que as suas. As ideias suas de um Estado grande, controlador, simplesmente não se adequam aos tempos modernos, né? Então aqui o pessoal mostra aqui algumas mensagens de 30 de outubro de 2022 aqui sobre a comemoração do pessoal. Aqui, ó, parabéns, trabalho incansável do TSE em defesa da democracia. Pode trocar democracia por esquerda aqui, você sabe, né? Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido por vocês, sem o qual não conseguiríamos superar a desinformação, hein? Então tá aqui, ó, o Fernando Garrido, que é do Democracia em Cheque, Vitor de Andrade Monteiro, muito obrigado a todos pelo apoio nessa tarefa tão difícil que é combater a desinformação, né? Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano, viva o Brasil, soberania, né? Tá, o pessoal do Democracia em Cheque aqui, né? Mais comemoração aqui do Democracia em Cheque, o que mostra que, é o que eu falo pra vocês, a democracia, pra eles, é esquerda. Só é democracia se for esquerda, não tem outra alternativa, né? Aqui tem aquele outro relatório que eu falei sobre como é que eles estavam preparando aqui o relatório, coisa e tal, golpe na eleição, golpe na votação, célula de papel, célula em papel, contagem de votos, buscando esse tipo de coisa aqui na pesquisa, né? Tem também a parada da tentativa de censura do Getry, tá? Tentaram censurar o Getry aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, o pessoal conversando aqui, ó, como bloquear o Getry, Eduardo? Tagliaferro corrigiu a informação, mas em seguida encaminhou a postagem de fatos publicados na rede Jason Miller, né? O Alan dos Santos publicando na rede Getry. Aí, ou seja, eles queriam censurar o Getry porque queriam calar o Alan dos Santos. Né? Uma coisa realmente sem sentido alguma, né? Aqui, a conclusão deles que, vamos ter que fazer igual o Telegram, derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Então veja, por favor, como bloquear o Getry. Ou seja, né, o negócio deles é esse. Eles estavam lutando. O mais engraçado é que esse pessoal não percebe que eles estão enxugando gelo. Eles acham que derrubando as plataformas eles vão calar as pessoas. Eles não perceberam que a forma de comunicação é o que mudou, né? Muito mais do que plataforma, é a maneira, é a cultura das pessoas discutirem política que mudou. E isso não vai mudar. Eles podem bloquear todas as plataformas no Brasil, que as pessoas vão continuar trocando informações de forma descentralizada. A esquerda vai continuar perdendo corações e mentes das pessoas, né? Então, realmente, um absurdo isso daqui. Bom, aqui tem mais um monte de coisa. A perseguição a Carla Zambelli. Perseguição a Carla Zambelli também está aqui. Olhem isso, ela está pegando pesado agora. Repara que eles estão criticando a opinião da Carla Zambelli sobre alguma coisa. Eu não sei nem qual é a opinião dela sobre o que é essa opinião dela aqui. Mas, de novo, mesmo que você não concorde com a opinião da Carla Zambelli, ela tem o direito de criticar, sei lá, se ela está criticando o STF, criticando o Alexandre de Moraes. Aí ele falou que não, que eu preservei a prova com o Verifact, coisa e tal, e registrou aqui. Esse post é bom de ferrar com essa mulher, né? Ou seja, eu vou te falar uma coisa, o pessoal estava perseguindo ela abertamente, né? Aqui o Marco Antônio Vargas também traz mais um Instagram da Zambelli, né? A Lara já fez até a prova disso, né? O absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe. Ó, que coisa, né? Não pode dizer que tem orgulho da mãe, né? Vamos fazer uma surpresa para a diplomação. Ou seja, estavam tentando acabar com a diplomação da Carla Zambelli, hein? Impedir a diplomação da Carla Zambelli. Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela, eu não sei o que lá. Bom, enfim, vocês já entenderam, mais um monte de absurdos. Isso daqui vai dar muito o que falar, porque tem o nome de muita gente entrando nessa história.
Então repara o problema, a gente está indo para uma semana decisiva em que vai ter o julgamento do Bolsonaro, que vai começar agora nessa semana. No domingo vai ter o nosso 7 de setembro lá em Copacabana, vou estar lá 11 horas da manhã, posto 5, igual da outra vez. Quem quiser se encontrar comigo lá, eu vou estar lá. E depois dessa manifestação deve ter a votação, que deve ser na semana seguinte, né? E nessa semana aparece aqui um monte de nomes que podem ser sancionados pelo Trump e pelo pessoal dos Estados Unidos para punir esse pessoal que está perseguindo o Bolsonaro claramente. Mais importante que isso, deixa claro para todo mundo que o que está havendo aqui no Brasil não é justiça, é perseguição. Como bem fechou a matéria da Oeste aqui, ó, a fonte do mal. O STF deu a si próprio o poder ilegal de substituir as leis do país pelas convicções, interesses e desejos dos ministros. A partir daí, como os frutos da árvore contaminada, tudo que decide é ilegal. E é verdade, ou seja, isso aqui é uma matéria do Guzzo. Infelizmente o Guzzo, vocês sabem, morreu há poucas semanas atrás, mas ele atuou como editor da Oeste durante muito tempo, né? E ele resume bem essa história. Isso mostra como que o STF no Brasil está contaminado por essa perseguição à direita. E digo mais, está contaminado não só pelo interesse do Alexandre de Moraes, pelo interesse do PSDB, como para mim fica muito claro depois da visita recente aí do Alex Soros aqui no Brasil, está contaminado também por interesses europeus da elite aristocrática socialista da Europa e dos Estados Unidos. Esse pessoal que está querendo arrumar um Brasil tipo Venezuela, jogar o Brasil na Venezuela para eles terem um ponto de crítica ao Trump, né? A gente vai se fuder, porque não tem como o Brasil ganhar do Trump, mas para eles é uma coisa positiva isso. É muito triste a situação que a gente está realmente, mas eu tenho certeza que a gente vai sair disso. Importante deixar claro, esse julgamento é totalmente inválido.